É uma alegria estar aqui hoje para falar para você sobre envelhecer. E aí, perdi você já só com a primeira palavra? Eu pergunto isso porque o assunto envelhecer, ele afugenta as pessoas. Tudo ficou mais simples para mim quando eu decidi encarar o monstro. Isso mesmo que eu falei, monstro, porque é assim que o envelhecer é visto. Ele é visto como algo assustador. E eu também percebi que para a gente ter um bom envelhecimento, a gente precisa ter saco, saúde, autoestima, coragem e ousadia. E eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse colocado o tal monstro no saco. E também não estaria aqui hoje se eu não tivesse superado, ou melhor, aceitado aquele momento diante do espelho que você olha e fala, meu Deus, ferrou. Todo mundo quer viver muito tempo, mas ninguém quer ser velho, não é assim? Pois é, eu percebi que além de não querer ser velho, a gente não quer parecer velho. Hoje eu tenho 55 anos e a coragem de ser quem eu sou. Ou seja, uma mulher 50 a mais que não é e nem quer ser uma menininha. Aliás, mulher que não é e nem quer ser uma menininha, está na descrição do Viva a Coroa, o canal que eu criei para entender melhor o meu envelhecer. E como para mim amor e humor são fundamentais, eu inventei esse nome, Viva a Coroa. Você gosta? Pois é, muitas pessoas detestaram. Coroa, que é a gíria para mulher mais velha, ainda soa pejorativo para muita gente. Mas você sabe, né? Coroa também é símbolo de poder e de muito poder. O movimento pró-idade, ele cresce com força diariamente. Está no Viva a Coroa, está em outros canais, está nos filmes, está nas séries, está nas pesquisas. Algumas marcas começaram a acordar para isso, e isso é uma super boa notícia para quem é 50 a mais. Por outro lado, ainda existem alguns métodos, dietas, cremes que são chamados de anti-idade. E isso nos deixa confusos, né? Também existem essas máximas que são frases que foram surgindo para a gente entender melhor essa fase. Eu entendo que essa confusão acontece porque nós estamos no meio dessa revolução prateada. E essas máximas são coisas do tipo, a idade está na cabeça. Bom, mas eu posso garantir para você que hoje, quando eu acordei, a minha idade estava aqui na minha lombar. Às vezes ela está na minha visão, e às vezes ela está aqui, depende do dia. Também tem aquela outra que, puxa, a minha idade não me define. Tudo bem, sua idade, suas regras, mas para mim, eu vou ser bem franca, a minha idade me define sim, mas ela não me limita. O que não seria eu se não fosse todo 500 mil de horas que eu já vivi nesses 55 anos de vida? Está tudo lá dentro, alegria, tristeza, os fracassos, as retomadas, as paixões, tudo lá. O etarismo, o preconceito contra a idade, é um entrave e pode contaminar até os mais velhos. Isso precisa mudar, essa mudança de olhar, essa mudança de mentalidade precisa partir de dentro de nós. Eu vou te contar uma história. Era uma vez uma mulher com 30 e poucos anos que se sentiu velha pela primeira vez. Essa mulher era eu, a empresa que eu trabalhava foi comprada por um grupo e eu me senti velha porque chegaram aqueles novos colegas de trabalho cheios de diplomas e com todo o tempo do mundo. Eu já era uma trintona, mãe, e trabalhava desde os 18 anos de idade e de repente me senti velha, me senti ameaçada pelos colegas mais jovens. Então, tem a cereja do bolo. Um dia eu atendo o telefone, uma central PABX. Quem é 50 a mais aqui sabe o que é uma central PABX, mas eu vejo poucos rostos 50 a mais hoje. E aí a pessoa me disse, a senhora pode anotar um recado? Falei, senhora? Como assim? O cara está lá do outro lado da linha, ele não está nem me vendo. Como é que ele pode estar me chamando de senhora?
Então, ser chamada de senhora aos 30 me pegou. A juventude, ela é glamorizada o tempo todo, no mundo inteiro. Para todos os lados que você olha, é jovem, 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 jovem. No trabalho, na mídia e até na nossa memória. A gente escolhe se lembrar mais com glamour das coisas quando a gente era mais jovem, né? E foi sofrido para mim ser chamada de senhora aos 30 anos, mas também foi bom, porque acendeu em mim uma vontade de fazer mudanças. E um tempo depois eu deixei esse emprego e fui estudar design de interiores, uma paixão. Então, 3 anos depois, eu me formei e passei de autônoma a lojista. E foi bárbaro, foi um super sucesso, até que esse sucesso virou um fracasso. Né? Obviamente, não é o que acontece com todo mundo, mas acontece bastante, e foi o que aconteceu. E esse fracasso me derrubou. Eu caí, despenquei, fiquei deprimida, eu vivi uma fase de luto. Até que eu percebi que eu precisava me reerguer. E entrei para um grupo de WhatsApp de muitas mulheres, mais de 100. E era uma festa, né? Tudo que a gente colocava ali naquele grupo, todo mundo celebrava, que maravilha. Qualquer coisa pequena ou grande era uma grande celebração. E isso foi me animando e foi devolvendo a minha luz própria, que andava um pouco apagadinha. Eu fui me animando e, de repente, resolvi estudar fotografia. Me vi lá no consulado americano pedindo um visto de estudante aos 52 anos. A pessoa me pediu, né, todos aqueles documentos, aquela pilha, né, que a gente tem que levar, todo mundo que já pediu visto no consulado americano sabe disso. E uma mulher em torno dos 40 anos começou a fazer aquele questionário, né? 52 anos, estudando, sozinha. Eu falei. Os seus filhos vão ficar com quem? Não, os meus filhos vão ficar com o pai, mas eles são praticamente adultos, né? Ah, é? E o seu marido? Seu marido te apoia? Ele apoia, mas aí eu fiquei pensando, gente, o que eu estou fazendo de errado, né? Eu só quero um visto de estudante. E ela começou a mexer com aquela papelada toda, um silêncio, e eu ali quase sem respirar, né? De repente, ela quebrou o silêncio e me falou, puxa, eu tenho filhos e poder ter um tempo só para mim, bem que eu gostaria. E foi aí que eu entendi que era sobre ela e que a minha coragem também estava abrindo a porta para uma outra mulher. E que quando uma mulher se reconhece na outra, o mundo pode ser melhor. Bom, nos olhamos, trocamos sorrisos, eu consegui o visto, yes baby, here I go. Me fui para Los Angeles fazer esse curso de fotografia e fui morar sozinha pela primeira vez na vida aos 52 anos de idade. A minha turma de fotografia, em geral, tinha 20 e poucos anos. E foi muito interessante perceber como essa troca entre gerações, esse mix é importante. E que cada idade tem a sua luz e tem a sua sombra também, né? Tem os seus monstros. Eu entendi isso na prática. E isso foi a fagulha inicial para a minha ideia do Viva a Coroa. Mas nada aconteceu por acaso. Olha, eu parei para pensar, fiz conta, parei para pensar mais um pouco, pesquisei, sonhei, duvidei de mim, até que eu finalmente resolvi colocar em prática. Hoje, eu sou uma influencer coroa, uma vida nas redes sociais, eu nunca imaginei, eu nem sabia que existia essa possibilidade para mim. Bom, eu fiz curso de datilografia numa máquina manual, então acho que isso já mostra a distância que a minha cabeça estava de ser uma influencer depois dos 50 anos. Os meus filhos e o meu marido dizem assim, você está tão mudada depois do Viva a Coroa, e eu digo, é verdade, eu estou super mudada. Eu me sinto mais assertiva, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais feliz. E eu fico mais feliz ainda quando eu percebo que eu não sou a única mulher mudada.
Nos posts do Viva Coroa você encontra mulheres que começaram a fazer faculdade agora, mulheres que resolveram retomar os estudos, mulheres que estão fazendo cursos de dança, dança do ventre, pole dance, que voltaram a namorar. Tem centenas de exemplos, diariamente tem pelo menos um ou dois de mulheres se reinventando depois dos 50. Então, quando me perguntam o que é possível fazer hoje em dia depois dos 50 anos, eu costumo responder com uma outra pergunta. Vamos lá, o que não é possível fazer depois dos 50, né? Tem muitas mulheres aí para nos provar que é possível fazer muita coisa. A Luísa Helena Trajano só cresce e agora é a única brasileira na lista dos 100 mais influentes da revista Time. A Elza Soares continua brilhando, né, aos 90 anos. A Miriam Goldenberg lançou mais um livro esse ano. E tem também a Marineide, que é conhecida como Forest Neide, uma maratonista que criou o projeto Vida Corrida, e com ele transformou muitas vidas, a começar pela dela mesma. Eu admiro e me inspiro em mulheres que vivem o próprio envelhecimento sem preconceitos e principalmente sem ditar regras e criticar quem age de forma diferente. E não ter preconceito não significa ter que deixar os cabelos brancos, não significa fazer uma ode às rugas, né? Isso é o externo, e o externo é uma escolha de cada um. Cada pessoa pode envelhecer do jeito que quiser. Sabe aquela mentira que a juventude é o melhor da vida? Pois é, a juventude acaba, a infância acaba, a velhice acaba. E aí, desculpa dizer uma obviedade, não tem próxima fase. Essa é a realidade. A maturidade me trouxe essa luz e muitas outras. Eu acredito que uma boa velhice está apoiada em poucos, mas indispensáveis fatores: mobilidade, cognição e consciência. Em resumo, só tem um fator realmente fundamental que pode atrapalhar uma boa velhice, que é a saúde, física e mental. É claro que é importante ter saúde em todas as idades, mas a gente sabe muito bem que na velhice a saúde fica mais frágil. E que o mais importante de tudo é o autocuidado. O que a gente tem de mais importante para fazer do que cuidar de nós mesmos? Eu mesma não tenho essa resposta. A ciência está evoluindo, mas essa manutenção, ela dá trabalho, ela exige dedicação e coragem. Coragem para quê? Coragem para fazer algo novo, começar a dançar, voltar a dançar, aprender uma nova língua, coragem para dizer não, coragem para dizer sim, né? E mais, a coragem desperta aquela doce rebeldia que ajuda a derreter os tabus. Quando eu comecei a postar o Viva Coroa, eu ouvia cada coisa, né? Você vai falar disso? Mas quem que quer ouvir falar sobre isso? O isso era o envelhecer, né? Às vezes eu ficava incomodada com aquela rejeição, mas eu ouvia, refletia e ia em frente. Hoje eu fico pensando que se eu tivesse dado ouvidos àquelas críticas sem questionar, talvez o Viva Coroa nem existisse. A Simone de Beauvoir dizia que para lidar com a velhice é preciso manter o que dá sentido à vida em todas as fases. E o que dá sentido à vida? As pessoas, os relacionamentos, as causas, a produtividade, as paixões. Estar aberta para o novo depois dos 50 ajuda muito, impulsiona. Aprender a ouvir o que me desagrada foi tão importante quanto saber que dizer não, às vezes, também é ok, e que é ok não agradar todo mundo. O tempo enfraqueceu a minha pretensão de saber tudo e deixou mais vivo o meu desejo de aprender mais e de sonhar um futuro. O filósofo Sêneca tem uma frase muito linda que fala do valor da vida e do valor do agora. Que é assim: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Depende de nós, coroas, e do nosso saco. Obrigada.